Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Ainda a Hegemonia, publicado no Diário do Comércio em 03 de julho de 2008. Um dos princípios fundamentais do marxismo é a união indissolúvel do conhecimento e da ação revolucionária. Quaisquer que sejam os erros da teoria, eles acabam sendo neutralizados, na prática, pela constante revisão da estratégia à luz da experiência adquirida pelo intelectual coletivo, o partido, na sua luta pela conquista do poder absoluto e pela destruição final do adversário. A intensidade do esforço intelectual coletivo, organizado e voltado a objetivos mensuráveis, dá aos partidos de esquerda uma capacidade de ação concentrada, orgânica, que seus adversários no campo liberal e conservador nem de longe conseguem emular, e, no mais das vezes, nem mesmo conceber. Na verdade, a simples necessidade de adestrar os intelectuais e organizá-los para uma ação cultural integrada é algo que jamais passou pelas cabeças dos nossos direitistas. No máximo, o que concebem é uma pura disputa de ideias, como se, uma vez demonstrada em teoria a superioridade intrínseca da livre empresa, a militância socialista se dissolvesse por si, cabisbaixa e arrependida, desistindo para sempre de suas ambições revolucionárias. Nem de longe suspeitam que, na voragem da ação política, as ideias podem vir a representar um papel bem diverso, ou até inverso, daquilo que parecem anunciar pelo seu mero conteúdo. O intelectual coletivo, consciente dessa diferença, bem como do fato de que os direitistas em geral a ignoram, diverte-se sadicamente num jogo de gato e rato, fazendo as ideias mais ortodoxamente direitistas trabalharem pela glória e triunfo do esquerdismo. A aposta unilateral dos liberais no enxugamento do Estado, inspirada em considerações econômicas e morais perfeitamente verazes e justas em si mesmas, mas amputadas de toda conexão com a estratégia política e cultural, só tem servido para transferir as prerrogativas do Estado para as ONGs esquerdistas, quando não para organismos internacionais perfeitamente afinados com o esquerdismo. A ideia abstrata de lei e ordem, inteiramente correta, mas letal quando desligada do respectivo quadro cultural e estratégico, levou muitos liberais a colaborar servilmente na derrubada de Fernando Collor, a entronizar, portanto, a esquerda como detentora das virtudes morais por antonomasia e a dar-lhe, por essa via, os meios de elevar a corrupção a alturas que o ex-presidente não poderia nem mesmo imaginar. Não houve, então, um só intelectual esquerdista que, vendo o decano liberal Roberto Campos sair do hospital em cadeira de rodas para ir votar contra Collor, não se lembrasse com enorme satisfação da máxima de Lenin que recomenda fazer o adversário lutar contra si próprio, e não houve um só deles que não enxergasse, no sepultamento político do ex-presidente, o prenúncio da iminente ascensão petista. Já assinalei também, nestes artigos, a facilidade com que, em prol da liberdade de mercado, liberais e conservadores admitem negociar, ou ceder de graça, os princípios morais e culturais que geraram essa liberdade e sem os quais ela não subsiste senão como etapa de transição para o socialismo. A direita deixa-se conduzir porque não tem nenhuma visão ou plano de conjunto, apenas o apego a pontos de detalhe que, de um modo ou de outro, sempre podem ser manejados para encaixar-se na estratégia abrangente da esquerda. Para que tivesse essa visão ou plano, a direita precisaria ter formado uma genuína militância intelectual, habilitada, no mínimo, a acompanhar as discussões internas da esquerda e a prever o curso das manobras estratégicas que ali se preparam. Mas como esperar que os intelectuais da direita enxerguem o futuro, se não querem nem mesmo olhar para o passado e o presente? Participei de muitos fóruns da liberdade em Porto Alegre, a maior concentração de inteligências liberais e conservadoras que já se viu no Brasil, e jamais ouvi ali uma única palavra sobre o Foro de São Paulo, exceto saída da minha própria boca.
Enquanto os liberais e conservadores discutiam em abstrato o sistema econômico e a estrutura do Estado, a esquerda construía diante dos seus olhos cegos a maior e mais poderosa organização política, político-militar, na verdade, que já existiu no continente. E, cada vez que falo em criar uma intelectualidade, eles me olham como se eu fosse um professor de abstratices, a quem se pode ouvir com reverência polida, mas jamais levar a sério no campo da prática, que eles consideram o seu terreno próprio, como se fosse muito prático teimar no erro e perder sempre.